Olá, pessoal! Pessoal, aqui no canal eu já mostrei dezenas de opções de projetos ali para energia solar off-grid, sistemas híbridos residenciais. Só que o pessoal que está ali precisando montar um camper, um motorhome, sempre tem necessidade de projetos específicos para atender ali o que eles precisam. E pensando nisso, e conversa aí com um dos inscritos do canal, trouxe aqui uma opção de projeto e vou mostrar para vocês em detalhes, passo a passo, do que vocês precisam para montar um projeto para camper, motorhome e similares. Antes de começar a mostrar aqui o desenho do projeto, tem algumas questões que eu preciso esclarecer. Primeiro, o inscrito lá do canal diz que já adquiriu as placas de 250 watts flexíveis. Então são placas de 250 watts flexíveis da Era Solar, já estão adquiridas e já tem aqui as especificações das placas, dos 4 painéis que ele adquiriu. Outro detalhe importante também, ele diz que já adquiriu o ar-condicionado 12 volts, frigobar 12 volts e também que necessita que seja com a saída do inversor 110 volts para atender os itens que ele já tem, como micro-ondas, panela elétrica e afins. Nesse cenário, e juntando ao fato de ser uma camper, que é um ambiente menor, mais confinado, e que qualquer barulho a mais vai incomodar, foi adotado aqui, né, na sugestão, um modelo raiz, que o pessoal chama, onde você tem o controlador separado do inversor. Isso daqui eu vou explicar o porquê que foi escolhido dessa forma e qual vai ser a forma mais inteligente de utilizar isso aqui, visando diminuir o barulho dentro dali da camper ou do motorhome, caso você for montar algo parecido. Então vamos lá. Começando aqui pela parte de geração. 4 placas de 250 watts. A minha sugestão aqui seria colocar 2 placas de 250 watts, uma em cada MPPT, colocar as placas em paralelo, porque elas têm uma tensão de trabalho acima de 40 volts. Como é para trabalhar com o banco 12 volts, coloca elas em paralelo aqui no MPPT de 60 A da Easum. Esse MPPT de 60 A da Easum, para quem está ligado no grupo de oferta do canal, vou até deixar o link aí na descrição do vídeo, já sabe que você encontra aqui no Brasil por menos de R$400 um MPPT desse de 60 A. Daria até para colocar as 4 placas em um só MPPT, só que ele ia trabalhar bem quente, ia ficar bem forçado ali para o equipamento. Para ficar mais folgado e ter redundância, coloca 2 placas em cada MPPT, ele tem um valor bem acessível, eles vão trabalhar bem tranquilo ali. E caso precise, se um dos dois der problema, você pode fazer ali uma junção das 4 placas em um só MPPT de forma emergencial, enquanto consegue repor o MPPT, ok? Pensando aqui nessa parte, cabos de 4 milímetros solar, disjuntor de 25 A de corrente contínua, para poder fazer a parte aqui de string para cada MPPT, ok? Tudo isso ligado aqui no barramento de cobre, onde você vai fazer aqui toda a parte 12 volts do sistema, nesse positivo e negativo do barramento de cobre. A ligação do controlador de carga, né, dos controladores de carga até o barramento, recomendo aqui cabos de 16 milímetros de bitola. E aqui você tem ligado no barramento, logicamente você vai ter o banco de baterias. Para o banco de baterias aqui, estou recomendando 2 baterias de 280 Ah de 12,8 volts, né? Bateria 12 volts lá para 4. Nesse exemplo aqui eu coloquei as baterias da InnoHouse e elas ligadas aqui em paralelo. Como ela tem um encaixe uma na outra, você pode colocar uma em cima da outra, vai diminuir o espaço, facilita aqui a ligação, você já liga uma na outra aqui utilizando o cabo 70 milímetros e já joga aqui para um disjuntor de caixa moldada de 200 A. E esse cabo de 200 milímetros você vai levar de 70 milímetros, você vai levar aqui até o barramento, ok? Feita a ligação das baterias e dos controladores de carga. Perfeito. Agora entra a questão do inversor. O inversor que eu estou sugerindo aqui é um Swing Power de 2.000 watts contínuo, 4.000 watts de pico, ele é de 12 para 110 volts. Uma das vantagens dele, porque é um inversor, além de ser de boa qualidade, ele tem um acionamento remoto, então ele vem com uma interface remota que você consegue colocar dentro ali da camper, deixa o inversor guardado lá na casa de máquinas, né, no compartimento de equipamentos, e deixa fora aqui só a parte de acionamento. Então você consegue ligar e desligar o inversor de forma remota, utilizando esse painel remoto aqui. E também estou fazendo a sugestão aqui de
na saída C, ele tem aqui uns bornes para conexão de saída C, nesses bornes aqui ligar um relé de proteção, para quê? Para você limitar a corrente de saída do inversor, consequentemente você limita a potência e você consegue aqui, mesmo se alguém esquecer e ligar alguma coisa mais potente do que o inversor suporta, o relé vai acionar antes da proteção do inversor, protegendo o seu inversor. Para ligar o inversor aqui no barramento, cabos de 35 mm de bitola com fusível de 160 A. Note que aqui eu utilizo um disjuntor de caixa moldada por banco de baterias e aqui para o inversor já utiliza fusível. O fusível aqui eu recomendo utilizar fusível automotivo de boa qualidade para você não ter dor de cabeça. Vou até deixar na descrição do vídeo esse tipo de fusível e todos os demais itens para vocês, caso vocês não tenham ainda adquirido esse, ok? Aqui tem um inversor, já tem as baterias, já tem os controladores de carga. Tem a rede 12 volts. Na rede 12 volts, recomendo utilizar esse bloco de distribuição com fusíveis e fazer ali a alimentação de geladeira 12 volts, bomba 12 volts, iluminação 12 volts e tomadas USB 12 volts. Podem notar o seguinte, se você já tem frigobar, já tem bomba de bombeamento de água, já tem iluminação e USB, tudo 12 volts, e também aqui um ar-condicionado 12 volts, a maioria das coisas já estão direto aqui no 12 volts, então você não vai precisar do inversor. O inversor só vai entrar quando você for utilizar uma panela elétrica, um micro-ondas, uma chapinha, um liquidificador, algum item que seja 110 volts. Neste cenário, o inversor vai ser ligado pouquíssimas vezes por dia. Você liga ele na hora de fazer o almoço, terminou, desliga o equipamento. Isso traz um maior conforto acústico à noite, porque não vai ter inversor fazendo barulho com a ventoinha e muito menos vai ter consumo invasivo dele esperando para alimentar alguma coisa. Você desliga o inversor, fica tranquilo. Se fosse com o híbrido, essa questão do barulho ia ficar bem difícil, porque o híbrido durante o dia, mesmo com a parte do inversor desligada, ele ia fazer bastante barulho por conta do carregamento das baterias. Esse tipo de controlador de carga já é bem mais silencioso, ok? Então temos aqui toda a parte de inversor, rede 12 volts, controlador de carga e bateria. Lembrando que temos também aqui a sugestão que ele colocou, o ar-condicionado 12 volts que ele vai utilizar, de acordo com a recomendação do próprio fabricante, utiliza cabos 35 mm, coloca um fusível de 120 A para fazer a proteção também deste circuito. E temos aqui também algumas opções de carregamento de bateria, das baterias, além da geração solar. Uma delas é um conversor DC-DC, nesse caso aqui é um conversor DC-DC da usina de 60 A, aqui ligado aqui, nesse caso aqui eu coloquei um disjuntor de 63 A com cabo de 16 mm, porque facilita, se ele quiser ligar ou desligar esse circuito, ele consegue fazer isso sempre que necessário. Eu não quero forçar o alternador do carro, o carro vai ficar parado, você vai lá, desliga, a bateria já está carregada, você desliga para poder não ficar forçando ali o alternador do carro e nem deixar esse conversor DC-DC ligado. Outra forma também de carregar a bateria seria utilizando uma fonte usina de 120 A. Essas fontes são bivolts, então ele vai conseguir ligar tanto em rede 110 ou 220 e no caso aqui recomendo utilizar cabos de 35 mm da fonte até o barramento e um fusível aqui de 120 A. Aqui na parte de entrada C aqui da fonte, para alimentar a fonte usina, cabos de pelo menos 2,5 mm com a tomada de 20 A, principalmente se for ligar na rede 110 volts, para você não ter um ponto de aquecimento e derreter essa tomada enquanto estiver utilizando. Beleza, pessoal? Então ficou um projeto bem enxuto pela quantidade de itens que tem, bem funcional. Se fosse eu fazendo esse projeto para um camper meu ou um motorhome meu, o que eu faria de diferente? Eu tiraria muitas dessas coisas e faria da seguinte forma. Eu não colocaria fonte usina com controlador e inversor separado, não. Eu ia fazer tudo com um híbrido, possivelmente da própria Swing Power, o modelo de 1.8 kW, de 12 para 220, e iria utilizar os equipamentos do motorhome, do camper, tudo 220. Porque facilitaria na hora de utilizar o híbrido. E o híbrido, à noite, quando acabou o carregamento, se não tiver nada utilizando na saída C dele, você pode até configurar ele para se desligar à noite e ficar totalmente em silêncio. Então, se tiver a rede 12 volts funcionando, você não vai ter barulho de nada também do híbrido à noite. Só que no caso, no 220 com a saída, ou então colocasse ali
um transformador para atender os itens 110, mas eu preferiria já colocar os itens 220 na camper, no motorhome, para poder já ficar compatível diretamente sem transformador. Lembrando que o híbrido também tem a fonte embutida nele, a fonte, já mostrei aqui no canal, que a partir de 90 volts você já consegue ligar na concessionária e utilizar a fonte, não vai ser na potência máxima, mas já utiliza, e também, então nesse caso aqui, do conversor DC-DC, eu estava até estudando, tem algumas adaptações que dá para fazer com automação e controlador de carga MPPT, mas como é algo mais arriscado e necessita de uma atenção maior, para um usuário mais leigo, acaba sendo que um conversor DC-DC da usina é mais seguro, ou então de outra marca é mais seguro do que você fazer qualquer tipo de adaptação por fora. Ok, pessoal? Outro detalhe, placas de 250 watts flexíveis, apesar de serem mais caras, elas têm ali uma versatilidade em questão do peso e instalação. Elas são mais fáceis, porque elas são mais leves, então fica mais fácil a instalação e mais fácil a fixação. Então, para motorhome camper, às vezes vale a pena olhar ali essas placas e ver se encaixa no projeto. Se eu fosse utilizar essas 4 placas no híbrido, era só colocar as 4 em série, ficaria bem mais simples ali a instalação. E aí, você, ficou com alguma dúvida desse projeto? Lembrando, eu vou deixar na descrição do vídeo essa imagem com a resolução maior para vocês verem com detalhes, porque aqui como eu imprimi aqui ficou muito miudinho, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo a imagem para vocês baixarem, e também vou deixar na descrição todos os links desses itens para caso vocês ainda não saibam onde comprar, vocês adquirirem aí os itens e estar montando aí o off-grid para o motorhome. Lembrando que se for uma aplicação residencial, muda totalmente o conceito, os aparelhos são outros, as necessidades são outras, então a gente vai trabalhar aqui por um caso específico de uma camper que foi colocado aqui para ter menos barulho e com inversor 110 diretamente. Beleza, pessoal? Deixa a curtida e até mais, pessoal.